paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à TV Viva a Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco. É muito bom ter você aqui, ter a sua companhia, onde nós podemos estudar a palavra de Deus semana após semana. O nosso desafio aqui é estudar a carta de Paulo aos Romanos. Você que está nos acompanhando há já algum tempo, tem visto que nós temos estudado essa carta. Aliás, eu quero trazer para você aqui uma novidade. Muito em breve estará sendo lançado um livro pela editora Promessa que vai estar tratando a respeito da carta de Paulo aos Romanos. Aguarde essa novidade que vem por aí e vai ser muito especial. Bom, mas nós estamos aqui em uma jornada por essa carta e nós já estamos chegando ao fim da carta de Paulo aos Romanos. Também não deixe de se inscrever nesse canal e não se esqueça de deixar aqui o seu joinha, porque isso ajuda bastante na divulgação do vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. E coloque aqui embaixo nos comentários a sua saudação, o lugar de onde você está nos acompanhando. É sempre importante ter aqui a sua participação com a gente. Muito bem, meus irmãos, então nós estamos na carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos chegando no fim dessa carta. Agora a gente chega numa parte onde Paulo está falando, dando ali as suas últimas orientações. E ele fala de coisas mais gerais, né? Então ele tratou de doutrinas extremamente fundamentais para o Evangelho, como a justificação, como a eleição, como a doutrina do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, como a doutrina da universalidade do pecado. Nós vimos sobre todos esses assuntos ao longo desta carta de Paulo aos Romanos que nós estamos estudando. E agora a gente chega no fim, né? Hoje nós vamos, terminar o capítulo 13, nós vamos ler do verso 8 até o verso 14, onde Paulo aqui dá ainda algumas orientações importantes. E do que a gente vai estar falando hoje? Nós vamos estar falando hoje do amor como uma dívida. É isso que Paulo trata nesse trecho. Aliás, essa é um ponto muito importante que Paulo trata aqui, da dívida que o cristão tem para com todos. E essa dívida, Paulo diz que é o amor. Mas como é que a gente pode entender isso melhor? Então eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia para que nós possamos lê-la e aprender sobre esse tema. Muito bem, diz assim a palavra de Deus: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama o seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus, pois os mandamentos dizem: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e outros mandamentos semelhantes a estes resumem-se num só: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz mal ao próximo, portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Tudo isso é ainda mais urgente porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais. E não se envolvam em brigas nem em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Então, Paulo aqui está tratando a respeito do amor como uma grande dívida. E por que Paulo está falando disso? A gente precisa lembrar do que nós vimos na semana passada. No capítulo 13, Paulo começa falando a respeito de que o cristão, os servos de Deus, eles precisavam e precisam se sujeitar a toda a autoridade. Nós temos uma obrigação civil de se sujeitar às autoridades. Então, Paulo falou a respeito disso: sujeitem-se às autoridades. Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. Então, Paulo falou dessa responsabilidade daquele que foi salvo, daquele que foi alcançado pelo Evangelho de Jesus, de se submeter às autoridades constituídas pelo país, pela nação,
que nós devemos fazer isso. E aí Paulo agora fala de uma outra coisa. Ele continua, na verdade, falando desse dever que o cristão tem, né? Quais são os nossos deveres? Agora ele fala de um modo mais amplo, de que nós não devemos apenas nos sujeitar às autoridades, mas nós também devemos observar a maneira como nós nos relacionamos com todas as pessoas, não apenas com as autoridades, mas com todo mundo. Sejam com aqueles que estão dentro do reino de Deus, que caminham a jornada da fé conosco, sejam aqueles que estão fora. As pessoas do nosso dia a dia, os nossos familiares, os nossos amigos do trabalho, as pessoas com quem você se encontra na rua, na vida, a moça da padaria, enfim, todas as pessoas. Então Paulo fala como que a gente deve se relacionar com essas pessoas. E é importante a gente perceber isso daqui, irmãos. Sabe por quê? Deixa eu te fazer uma pergunta muito importante. Quantos amigos não crentes você tem? Com quantas pessoas não cristãs você se relaciona? Você tem um círculo de amizade de pessoas que são fora da igreja? Você tem amigos do mundo? Olha, a gente precisa entender esse negócio melhor. Eu sei que você, assim como eu, a gente pode ter crescido numa cultura cristã que foi nos ensinado, ou que pelo menos nós fomos direcionados a uma ideia de que nós não nos relacionamos com as pessoas do mundo. De que nossas amizades, nossos amigos, nossos círculos de amizade, sejam apenas pessoas que estão na caminhada da fé. Mas isso é um grande problema. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus tinha amigos fora do círculo dos 12. Tinha amigos fora do círculo da multidão que o seguia. O próprio Evangelho diz que Jesus comia com pecadores. Lá em Evangelho de Lucas, capítulo 14, nós vemos que uma das grandes acusações dos líderes judeus contra Jesus era que ele estava sempre cercado de gente que estava à margem da sociedade. Jesus se relacionava com essas pessoas. Nós precisamos entender que nós somos chamados para ser sal, mas um sal que precisa estar fazendo efeito fora do saleiro. Nós precisamos ser luz, uma luz sem impedimento. Nós precisamos nos relacionar com as pessoas que estão nesse mundo, que precisam de Cristo e que estão sem Cristo. Então o que Paulo está dizendo aqui tem muito a ver com isso. Deixa eu falar com você. Paulo está dizendo para esses irmãos de Roma que uma vez que eles foram salvos, alcançados pelo Evangelho, eles deveriam, em primeiro lugar, no início do capítulo 13, se relacionar com as autoridades, porque Paulo não queria que os crentes pensassem que porque eles eram do reino dos céus, então eles precisavam ser insubmissos às autoridades da terra. Isso é um erro. Um outro erro importante também que a gente precisa destacar aqui é que nenhuma autoridade da terra é uma autoridade espiritual. Nenhum político, ainda mais nesses tempos de eleição, é importante dizer isso aqui, nenhum político é um homem, é um profeta santo da parte de Deus. Ele é a autoridade da parte de Deus, constituído por Deus, que terá que responder diante de Deus para servir bem a sociedade como um todo. Mas cuidado para você não espiritualizar essas coisas. Por outro lado, nós devemos nos relacionar não apenas com essas pessoas, nos submetendo às autoridades, mas nós devemos nos relacionar com todas as pessoas ao nosso redor. A igreja está no mundo, meu irmão. Você está no mundo e não fora dele, não a parte dele. Jesus, quando te salvou, não te arrebatou para o céu, deixou você aqui. Isso significa que nós precisamos interagir com essas pessoas. Isso significa que nós precisamos nos relacionar com essas pessoas. E aí o apóstolo Paulo então dá a sua orientação dizendo o que para a gente? Ele vai dizer, olha, não devam nada a ninguém, e ninguém aqui é todo mundo. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. O que é que Paulo está dizendo aqui? Olha, vocês foram salvos, e essa salvação,
essa ação salvífica de Deus na vida de vocês, isso precisa ser visto, experimentado, compartilhado com todas as pessoas. Paulo usa aqui essa ideia da dívida, né? Não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Paulo está dizendo algumas coisas importantes aqui. A primeira coisa que ele está dizendo aqui é o seguinte, que você precisa ter uma vida a ponto de que ninguém precise cobrar você. Você precisa ter uma vida reta diante de Deus e diante das pessoas, a ponto de que ninguém cobre de você fidelidade, honestidade, moralidade. Já viu gente que confessa o nome de Jesus, mas as pessoas estão sempre cobrando ela? Olha lá, depois diz que é crente. Mal pagador, se relaciona mal com as pessoas, está devendo. Isso é dívida. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, ninguém deva nada. Não devam nada a ninguém. Que ninguém precise cobrar de vocês. Porque vocês já foram salvos, vocês já foram alcançados pelo Evangelho. Vocês precisam viver a natureza do Evangelho, a nova natureza do Evangelho em Cristo Jesus. Vocês precisam viver de forma irrepreensível. Em outras palavras, é isso que Paulo está dizendo. Agora, existe uma dívida que Paulo diz que nós temos. E essa dívida nós precisamos ter. Isso nós precisamos pagar. Isso nós precisamos entregar dia após dia. E aí ele vai dizer, não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Quem ama a seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus, pois os mandamentos dizem, não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Paulo aqui não está falando de legalismo. Não. Paulo está falando aqui de um amor prático. Paulo está dizendo assim, vocês foram alcançados pelo Evangelho de Jesus. Então vocês devem se relacionar com essa sociedade de uma maneira a ponto de que esse amor precisa ser pago diariamente. Então ele vai dizer, ele vai citar aqui na lei de Deus aqueles mandamentos que são referentes ao amor ao próximo. Ele vai dizer, não cometa adultério. Como dizem os mandamentos, não cometa adultério. Não mate, não roube, não cobice. E olha, é claro que esses mandamentos aqui vai muito além simplesmente de não cometer adultério. Cometer adultério é muito amplo esse mandamento aqui. Como é que a gente ama a sociedade? Como é que a gente ama o próximo, as pessoas com quem a gente se relaciona? E de forma positiva, porque Paulo coloca aqui o mandamento de uma forma negativa, não cometa adultério. De forma positiva, como é que nós fazemos isso? Valorizando o outro, valorizando o relacionamento do outro e não cobiçando a mulher ou o marido do outro. Valorizando precificando altamente os valores do casamento. Ajudando as pessoas nas suas vidas relacionais. E a gente pode ampliar isso aqui, ele vai dizer não mate. E a gente aprende lá no Sermão do Monte de Jesus que não matar não é apenas tirar a vida da pessoa. Como é que nós amamos o próximo de forma prática? É não apenas não tirando a vida da pessoa, assassinando a pessoa, mas esse mandamento vai muito além disso. Fala da nossa capacidade de perdoar, fala da nossa capacidade de se relacionar com os outros, a ponto de que a gente não mate o outro dentro da gente. De superar as adversidades, as dificuldades, os problemas uns com os outros. No trânsito, não mate o outro no seu coração. É isso. Não roube, não tome aquilo que não é seu, pelo contrário. Preserve por valorizar aquilo que é do outro, por proteger a propriedade do outro, não cobice, e por aí vai. Então Paulo diz, olha, esses e outros mandamentos semelhantes se resumem num só, ame o seu próximo como a si mesmo. Paulo está falando da nossa vida prática de se relacionar com as pessoas ao nosso redor, a ponto de que esse amor constrange essas pessoas, levando essas pessoas a conhecerem a Jesus através das nossas atitudes. Então, meu amigo, minha irmã, você precisa ter gente, círculos de amizade, pessoas que você influencia fora do ambiente da igreja. Aliás,
Tem gente que não consegue cumprir isso aqui nem dentro do ambiente cristão, nem dentro do ambiente da igreja. Então isso precisa ser exercitado. Nós precisamos nos relacionar com as pessoas lá fora, amar essas pessoas, cuidar dessas pessoas de forma prática. O que Paulo está fazendo aqui é nos desafiando a servir a sociedade ao nosso redor, a sair da nossa bolha e influenciar as pessoas, amar as pessoas lá fora, assim como a gente ama as pessoas dentro da igreja. Faça esse exercício de tentar se conectar com a sociedade da qual você está inserido, de ser uma pessoa sobrecarregada de compaixão pelo que acontece lá fora. É isso que Paulo está dizendo. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz o mal ao próximo, portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei. Isso aqui de forma prática. Não é dizer, eu amo todo mundo. Não, Paulo está falando aqui do exercício prático do cristão, da sua relação no seu dia a dia com as pessoas que o cercam, com as pessoas com quem ele tem contato durante a sua vida, durante o seu dia. Nós precisamos exercitar esse negócio aqui. Precisamos sair da nossa bolha e amar as pessoas, alcançar as pessoas que estão fora do nosso círculo, para que elas possam experimentar do amor de Cristo. E isso Paulo diz que tem que ser feito com urgência. Ele vai dizer assim, olha, no verso 11, tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde. Paulo está dizendo o seguinte, olha, o tempo passa rápido. Isso precisa ser ontem. Isso precisa ser exercitado com urgência. Isso precisa ser exercitado logo. O que Paulo está falando aqui é do imediatismo do dia a dia. Paulo está dizendo que nós devemos ter essa atitude de amar o próximo, seja ele qual for, no nosso dia a dia. Como eu disse, no trânsito, ao comprar pão na padaria, você se relaciona com as pessoas cheio de graça, cheio de amor de Cristo. Você se conecta com as pessoas. Tudo isso é ainda mais urgente porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. E aí Paulo diz, despertem, pois nossa salvação está muito mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. E aqui Paulo vai trazer um entendimento muito interessante. Ele está dizendo o seguinte, olha, essa relação com as pessoas de fora, com as pessoas fora da nossa bolha, essa relação com as pessoas da sociedade, com as pessoas que estão no mundo sem Cristo, essa relação de amor, ela não pode ser uma relação a qualquer preço, a qualquer custo, de forma qualquer e ilimitada, não. De jeito nenhum. Aqui Paulo agora vai trazer para a gente o despertamento para que a gente possa fazer isso com sabedoria e com santidade. Não é para se tornar iníquo, não é para se tornar ímpio, não é para se relacionar com o mundo, para ser influenciado pelo mundo, mas é para amar as pessoas como você ama você mesmo, cumprindo assim a lei de Deus, vivendo uma vida reta, amando as pessoas de forma honesta, reta, mas em santidade. E é claro, Paulo está falando aqui para um grupo de pessoas que, de certa maneira, estava chegando no Evangelho. Então, Paulo traça aqui uma linha divisória. Olha, existe um limite. Não é porque vocês estão se relacionando, vocês devem se relacionar com as pessoas deste mundo, que vocês vão praticar as coisas desse mundo. De jeito nenhum. E aí ele vai dizer, olha, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. Não é entrar no mundo das trevas para se tornar trevas, é entrar no mundo das trevas para se tornar luz. Aliás, essa é uma frase interessante de um pastor que ele diz isso em suas pregações. Se Deus chamou você para ser luz, não se assuste se Ele te colocar no lugar de trevas e escuridão. Isso é importante. E foi para isso que Deus nos chamou. Mas não é para a gente se tornar trevas. Não, é para que a luz de Cristo brilhe em meio às trevas. Por isso a gente precisa estar lá.
Então Paulo continua dizendo no verso 13, uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Influência, boa influência. Uma vez que nós pertencemos à luz, uma vez que fomos salvos, fomos retirados das trevas, daquela maneira de viver, embora nós nos conectamos com as pessoas que ainda vivam assim, Paulo está dizendo, nós pertencemos ao dia, então nós devemos viver com decência, devemos viver com santidade, à vista de todos. Ou seja, sem temer nada, sendo a vida um livro público, aberto, conhecido, sem ter nenhum tipo de situação onde você possa viver preocupado se alguém descobrir alguma coisa. Não, vivamos com decência, à vista de todos, testemunhando a todos. Não participem, Paulo vai dizer, não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual, de práticas imorais. Não participem dessas coisas e não se envolvam em brigas nem invejas. São coisas que são comuns do homem sem Cristo. Se relacione com as pessoas, mas influencie essas pessoas. Não é para participar dos seus pecados, é isso que Paulo está dizendo. Não é para voltar às práticas do pecado que vocês exerciam antes. É isso que ele está ensinando. Não participem de festanças desregradas. Não participem de bebedeiras. Eu vou beber para ganhar o bêbado. Não, não é isso não. Não precisa. Porque se você for por esse caminho aqui, você não vai mais testemunhar a respeito de Cristo com decência. As pessoas não vão fazer diferença nenhuma entre você e elas, na sua vida sem Deus. Aqui está o perigo do liberalismo teológico, por exemplo, onde ele vai viver desregradamente. E aí é só a gente olhar, por exemplo, para as igrejas da Europa e as igrejas norte-americanas que praticamente morreram. Porque começaram a viver e se relacionar com o mundo sem santidade, sem decência, sem fazer nenhum tipo de separação do ponto de vista do modo de como viver para a glória de Deus. E aí, sabe o que o mundo fez? O mundo falou, bom, se ser crente é assim, não faz diferença nenhuma ficar como estou. Não há uma influência positiva, de jeito nenhum. Jesus andava com ladrões, os ladrões cercavam Jesus, os corruptos ouviam Jesus. Jesus comia à mesa com prostitutas, mas nunca se prostituiu. Jesus era cercado de pecadores, aqueles que estavam à margem da sociedade, aqueles que eram considerados imundos na sua ação. Jesus sentava com esse pessoal, mas Jesus nunca se contaminou com os pecados deles. Jesus sentava com eles, Jesus os atraía exatamente porque ele os amava e Jesus tinha uma proposta de vida extraordinária. Então esse é o equilíbrio que nós precisamos ter aqui. Nós precisamos amar as pessoas e a nossa vida precisa apresentar a elas uma proposta de vida que elas não têm. Porque se for para amar essas pessoas e apresentar a elas uma proposta de vida que elas já têm, não faz sentido nenhum, a gente não vai conseguir influenciá-las em absolutamente nada, e aí a gente não está vivendo aquilo que o Evangelho diz. E eu quero aqui, meu irmão, minha irmã, voltar para você e fazer um desafio para você aqui, de você sair da sua bolha, de você entender que assim como você foi alcançado pelo Evangelho de Jesus, numa situação de pecado, de condenação, e Deus usou alguém para se relacionar com você, onde você teve então a oportunidade e o privilégio de ouvir o Evangelho de Jesus e ser salvo, você precisa fazer a mesma coisa. Você precisa se relacionar com as pessoas. Você precisa sair da sua bolha, da sua igreja. Você precisa ter amigos não cristãos que você possa influenciá-los. Que você possa influenciar o casamento deles. Que você possa influenciar o jeito de trabalhar, de lidar com o trabalho. Que você possa influenciar as emoções.
de uma forma abençoadora, de acordo com a palavra de Deus. Eu gostaria então de desafiar você a pensar em algumas pessoas aí, para que você coloque essas pessoas diante de Deus e para que o seu coração esteja aberto, porque eu tenho certeza que você, de vez em quando, no seu dia a dia, tem sempre a oportunidade de se relacionar com as pessoas, mas você trava, você se fecha, porque é aquela pessoa do mundo. Você precisa abraçar essas pessoas, você precisa amar essas pessoas, você precisa ter essas pessoas, se aproximar delas, para que elas possam ver Cristo na sua vida. Você é o sal. O sal, dentro do saleiro, não serve para absolutamente nada. Ele só surge efeito quando ele é colocado no alimento. E aí ele transforma o alimento. Ele dá sabor. Ele preserva. Uma lâmpada só faz sentido se ela estiver em um lugar alto e sem nenhum tipo de obstáculo. Você colocar uma lâmpada no chão ou então cobri-la com alguma coisa, ela perde a sua função. Deixe ela dentro de uma bolha, ela não faz sentido nenhum, não existe propósito. Você é a luz do mundo. Você foi chamado para ser luz, para influenciar as pessoas. Então você precisa estar lá. Você precisa estar num ambiente de trevas. Você precisa estar num ambiente onde esse mundo é mais escuro. Para que as pessoas vejam, não você, vejam a cruz de Cristo na sua vida, a fim de que elas se arrependam dos seus pecados e venham para a luz de Cristo. Vamos orar em nome de Jesus? Oremos. Maravilhoso Deus, o Senhor nos salvou e nos alcançou, e nós estávamos perdidos e condenados numa situação difícil. O Senhor usou gente para se relacionar conosco. Muitos de nós fomos atraídos ao Evangelho pelo amor que essas pessoas nos amaram. Esse amor nos constrangeu. Porque é assim, meu Deus, esse mundo não tem amor. Esse mundo não conhece o amor. Porque tua palavra diz que o Senhor é amor. Esse mundo não conhece o Senhor. Esse mundo vai conhecer a Ti quando nós amarmos eles. Quando nós amarmos as pessoas. Então nos ajude, porque a gente tem dificuldade com isso, Deus. A gente confessa, nós confessamos aqui que nós temos dificuldade de nos relacionar com as pessoas que estão fora do nosso círculo cristão, do nosso círculo de igreja. E nós precisamos da sua graça. Nos ajude a amar essas pessoas, nos ajude a nos abrirmos em relacionamento com elas, para que elas sejam impactadas por aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida dia após dia. Ser conosco, em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Amém. Amém. Querido irmão, irmã, quero agradecer a Deus pela sua vida, desafiar o seu coração, aquilo que você ouviu aqui hoje, e quero também desafiar você a ser um parceiro desse projeto, um parceiro desse programa. Você já faz parte do Amigo da Missão? Eu vou voltar para essa câmera aqui. Você faz parte do Amigos da Missão? Se ainda não, eu quero convidar você, desafiar você a fazer parte desse projeto. Entre aqui no link, no QR Code e faça parte, nos ajude para que mais pessoas sejam alcançadas pela pregação do Evangelho de Jesus. Quero desafiar você também a estar conosco novamente na semana que vem, para que nós possamos continuar aqui ouvindo a palavra de Deus. Estaremos aqui nesse mesmo horário para continuar a nossa jornada pela palavra de Deus. De novo, compartilhe esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixa aqui o seu joinha que ele é muito importante, tá bom? Deus abençoe o seu coração, a sua vida, um forte abraço e até semana que vem, se Deus quiser.